E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 22 em diante. 22 e 23, que diz assim: Fiz-me como fraco para os fracos. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participantes dele. Tremenda essa palavra, né? Vamos repetir? Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Eu acabei de ler aqui 1 Coríntios capítulo de número 9, versículo de número 22 e 23, onde Paulo está deixando muito claro para nós um posicionamento que ele tomou para que mais pessoas sejam salvas. Se eu entendo a importância de levar Jesus para a vida de alguém, se eu entendo a importância que alguém tem de ser alcançada por esse Evangelho, eu não posso medir esforços. Eu preciso entender a importância da propagação do Evangelho de Jesus e de manter o exercício dessa palavra percorrendo os quatro cantos dessa terra. Sabe, quando você é alcançado pelo Evangelho de Jesus, a segunda coisa que você faz é propagar o Evangelho. Primeiro, você confessa Jesus como Senhor. Você é alcançado e através da fé você é salvo. A segunda responsabilidade é você propagar essa palavra. Você não pode simplesmente ser salvo, alcançado pelo Evangelho e não ter o interesse de pregar. Você precisa propagar a palavra de Deus. Por quê? Porque o ide é algo que Jesus determinou para os seus discípulos. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então eu preciso pregar a palavra, eu preciso expor a palavra, eu preciso semear a palavra, eu preciso ministrar no coração das pessoas a palavra de Deus. Sabe? Esse mundo precisa de Jesus. As pessoas precisam da palavra, principalmente porque Cristo está voltando. Então nós temos a necessidade de anunciar o Evangelho, para que as pessoas sejam alcançadas por esse Evangelho, para que as pessoas entendam que há um Deus que entregou seu Filho para que através dele toda a humanidade tivesse perdão, tivesse misericórdia e fosse alcançado pela graça, através do sangue de Jesus. Quando eu me converto, eu entendo que agora eu tenho uma responsabilidade e a minha missão é propagar essa palavra, é divulgar o Evangelho do céu, é falar desse Jesus. Paulo entendeu isso. E Paulo entendeu tanto que ele teria a necessidade de divulgar o Evangelho, que ele diz: eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Perceba, não é que ele era fraco, mas ele se fez de fraco para ganhar os fracos. Ele diminuiu a linguagem dele, ele diminuiu o nível dele para alcançar a vida de alguém. E por muitas das vezes você vai ver como é precioso a vida de um ser humano, a vida de alguém, a alma de alguém, que você vai precisar também fazer como Paulo, se fazer de fraco para ganhar os fracos. Tudo depende da estratégia que você usa em prol de um propósito maior, que é a pregação do Evangelho. Paulo aqui está mostrando que para alcançar mais pessoas, ele se fez de fraco. Ele se encaixou a um determinado momento, ele se encaixou a uma determinada circunstância para ele ter o diálogo, para ele ter o acesso para propagar a palavra de Deus para alguém que estava necessitado. Às vezes, você vai ter que se fazer de fraco para você ganhar teu pai para Cristo. Às vezes você vai ter que se fazer de fraco para ganhar sua mãe. Às vezes vai ter que se fazer de fraco para ganhar seu tio. Às vezes você vai ter que se fazer de fraco para ganhar seus parentes. Às vezes você vai ter que fazer de fraco para ganhar alguém no teu trabalho. Às vezes a gente vai ter que fazer como Paulo. A gente vai precisar
se adequar a certos lugares. Não com o propósito de ser como os outros, não com o propósito de mudar a essência, mas com o propósito de fazer a palavra atravessar o coração. Com o propósito de entrar em ambientes, em lugares, para fazer a diferença. Para propagar o amor de Jesus. E quando eu entendo a importância da pregação do Evangelho, eu sofro por causa desse propósito. Olha o que Paulo diz: e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. De todos os meios aonde ele poderia entrar, ele adaptava a linguagem, ele adaptava o nível que ele abaixava para a propagação do Evangelho de Jesus. Você precisa também ter essa necessidade, sabe? Esse interesse de querer mostrar Jesus no teu trabalho, mostrar Jesus na sua escola, mostrar Jesus na sua faculdade, sabe? Você não pode deixar com que a timidez venha te impedir de falar do amor de Jesus. Constantemente eu recebo esse tipo de pergunta. As pessoas falam assim: pastor, eu sou tímido, será que Deus vai me condenar pelo fato de eu ser tímido? Porque a palavra diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quando a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, a Bíblia não está falando no sentido da personalidade tímida. Alguém que é tímido e não tem a necessidade de querer se expor porque é uma pessoa antissocial e não consegue interagir ou tem dificuldade e tal. Mas quando a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus, é alguém que deixa de pregar a palavra de Deus, é alguém que se anula, é alguém que não fala do Evangelho, é alguém que é dominado pela timidez a ponto de não levar a salvação para aquele que está morrendo. Então, você não pode fazer isso, você não pode deixar a timidez te dominar, você não pode deixar a timidez te manipular. Cristo precisa ser o centro das suas atenções, precisa ser algo especial para você divulgar para a vida de alguém. E a timidez não pode te embarrear, a timidez não pode te vencer, porque o propósito da pregação do Evangelho tem que falar mais alto ao seu coração. Então esse é o aspecto que a Bíblia fala, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não é o sentido de personalidade, mas daquele que não tem um interesse em pregar, aquele que se anula a ponto de não mostrar Cristo para o necessitado. E a gente precisa mostrar o Evangelho para as pessoas. As pessoas precisam de Jesus. As pessoas precisam ser alcançadas por essa palavra. Isso cada vez mais presente está no nosso mundo. Por quê? Porque as pessoas estão mais doentes, as pessoas estão mais feridas, as pessoas estão com mais problemas, doenças psicossomáticas aumentaram, as pessoas estão com feridas na alma e só Jesus pode resolver determinados tipos de problemas. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho, porque o Evangelho são as boas novas que cura, que fortalece, que transforma e que liberta. E eu quero orar com você, profetizar que haverá salvação na sua casa, profetizar que você vai se sentir estimulado através dessa palavra para propagar o Evangelho de Jesus, para falar do amor de Deus, para que mais pessoas sejam alcançadas. Senhor, eu quero orar por essa pessoa que parou para ouvir esse vídeo agora. Eu tenho certeza que o Senhor falou com ela, que eu creio que o Senhor pode trazer salvação para os seus parentes, salvação para a sua família, que o Senhor pode trazer mudança nessa casa. E através dessa pessoa, coisas grandes a acontecerem sobre o seu lar. Por isso, ó Pai, manifesta o teu poder, traga salvação, traga, Senhor, manifestação do teu poder sobre essa família. Entra com o teu agir. Eu oro pedindo as tuas bênçãos, salvação, libertação, cura, transformação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu essa palavra, concorda que mais pessoas precisam ouvir? Então aproveita para praticar o que você acabou de ouvir. Vamos divulgar o Evangelho para alguém? Vamos propagar essa palavra para alguém? Clica aqui embaixo na setinha do YouTube, compartilha no seu Instagram, no seu WhatsApp, no Facebook, manda para todo mundo, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra.